Olá, meninada do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o tio Fábio, a gente vai fazer mais uma aula de literatura. Essas aulas que seu tio está dando para vocês, elas servirão para um simulado que o ângulo vai fazer daqui a alguns dias. A gente tem que estar bem preparado, tá ok? E será um simulado referente a essa primeira apostila que vocês receberam. E a gente precisa então aprender mais duas matérias para completar essa apostila para o simulado. Uma delas é aquela que eu já anunciei na aula passada, que é o que a gente chama de literatura informativa e formativa do Brasil colônia. Isto é, no período do classicismo, quando Camões estava fazendo sucesso lá em Portugal, o Brasil tinha sido descoberto. Então quer dizer que já havia literatura aqui no Brasil? Mais ou menos. A época a gente vai chamar de textos informativos. Só que com o passar dos anos, esses textos foram tão bem escritos e eles têm uma qualidade de arte nas palavras que hoje são considerados verdadeiras obras literárias, magníficas, maravilhosas e são realmente textos encantadores. Então a gente vai ver o que é literatura informativa e o que é literatura formativa, quando o Brasil tinha sido descoberto e era colônia de Portugal. A literatura informativa ela foi feita pelos marinheiros que chegaram, foi feita pelos curiosos que vieram, foi feita pelos desbravadores que vieram para a nova terra. E a gente tem nesses navegantes que aqui chegaram, um grupo que veio de Portugal e um grupo que veio de outros países, como por exemplo da França, como por exemplo da Holanda, como por exemplo da Espanha. Então essas informações que foram passadas sobre essa nova terra, essa terra que alguns consideravam ser o Eldorado, elas terão um ponto de vista dos portugueses e um ponto de vista dos estrangeiros. E esses textos informativos feitos pelos portugueses, eles vão fazer o quê? Enaltecer a terra descoberta, porque a terra era deles, pelo Tratado de Tordesilhas, aquelas terras que foram descobertas, que eles chamaram posteriormente de Brasil, primeiramente de terra de Santa Cruz, terra de Veracruz, era deles. E eles queriam então dizer, veja que terra maravilhosa. E por outro lado, eles precisavam, em determinado momento, trazer pessoas para morar aqui na nova terra, trazer colonizadores. Então, vamos elogiar o Brasil? Então, esses textos informativos, eles são bastante elogiosos à nova terra, trazem todo o encantamento do europeu com a descoberta dessa terra nova aqui na América. O texto mais representativo é a carta do Pero Vaz de Caminha, engrandecendo a beleza da terra, as muitas águas, as florestas, os índios, como eram bons os índios, como eram belos os índios. Então há uma valorização da terra brasileira. Claro que nós temos outros cavalheiros que escreveram coisas interessantíssimas, como o Pero de Magalhães Gândavo, e se você der uma olhadinha lá na página 91 e na página 92, nós teremos outros autores, como Gabriel Soares de Souza, e esses são todos portugueses, esses que eu falei para vocês, Pero Vaz de Caminha, o Pero de Magalhães Gândavo e o Gabriel Soares de Souza. Então eles vieram aqui falar sobre as maravilhas do Brasil. E os estrangeiros? Os estrangeiros não precisavam muito ficar elogiando, eles poderiam ser um pouco mais realistas. E dos textos realistas que informavam sobre a nova terra, nós vamos ter o exemplo no Hans Staden, um alemão que acabou naufragando na costa de Santa Catarina, acabou chegando em São Vicente, que é considerada a primeira cidade brasileira, e ele foi recebido pelos portugueses ali e ficou preso, né? Porque eles tinham um pouco de receio das tribos indígenas que estavam ali naquela região de São Vicente, no estado de São Paulo, e havia uma verdadeira guerra entre os portugueses e os índios. E eram índios canibais, porque tinham rituais canibalísticos, etc. E o Hans Staden, querendo conhecer a terra, saiu sozinho e foi pego por uma tribo indígena, e ele passou muitos dias esperando para ser morto pelos indígenas que o capturaram, achando que ele fosse um português. Ele conviveu com os índios, porque era hábito dos índios receberem bem, inclusive os cavaleiros que seriam devorados no ritual, não era de fome, não, era ritualístico.
a morte do inimigo, que eles tinham respeito pelo inimigo e queriam devorar a carne desse inimigo para pegar a força do inimigo e tal. E o Hans Staden ficou entre os índios, entre as Índias principalmente, só que um belo dia os franceses, que eram amigos desses indígenas, vieram buscar pau-brasil. E o Hans Staden viu a chance dele poder fugir, voltar para a Europa às pressas e não ser devorado pelos indígenas. E os franceses, num acordo com o Hans Staden, acabaram dizendo: não, ele não é português, não é inimigo de vocês. E acabaram libertando o Hans Staden, que volta à Alemanha e publica um livrinho chamado Duas Viagens ao Brasil. Essa foi a segunda viagem que ele participou, que ele veio para cá e sofreu esse naufrágio. E ele conta como foi a vida dele entre os selvagens do Brasil. Foi um tremendo sucesso, obviamente, fez sucesso na Europa, mas a impressão de que eram todos canibais e perigosos aqui no Brasil. Um pouco mais realista do que os portugueses. Então a literatura informativa feita pelos portugueses era elogiosa e a literatura informativa feita pelos estrangeiros um pouco mais realista, né? E a literatura formativa? A literatura formativa é a de formação. E quem trouxe formação para o povo brasileiro, no caso os indígenas, eram os padres jesuítas que vieram para cá para catequizar os índios. Eles tinham mesmo esse desejo de trazer o cristianismo para esses povos que estavam perdidos, sem o Deus verdadeiro. Claro que nós sabemos que houve ali grandes problemas, porque trouxeram doenças, etc. Mas acabaram vindo com as intenções de trazer o cristianismo católico aqui para a América, para o Brasil. E nós temos dois padres que ficaram muito famosos, o padre Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega. E temos aí na página 92 o exemplo da obra do Anchieta, que é Na Festa de São Lourenço, e um exemplo da obra de Manuel da Nóbrega, que é Diálogo sobre a Conversão do Gentio. Os padres vieram com boas intenções. E essas obras, elas eram uma mistura de música com teatro, com crônica, para convencer os indígenas do cristianismo salvador, ok? Então vejam isso na página 91, 92 e os exercícios que são pedidos na página 93. Daqui a pouquinho, Barroco. Até já.